noite, quintou, real oficial, gente, quinta-feira maravilhosa, começando mais um Home Office Espírita ao lado desses amigos, desses queridos que entraram aqui na nossa casa na noite de hoje, que estão aí na casa de vocês, que estão aqui na minha, e é uma honra, é uma felicidade estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é Julia Medeiros, para você que ainda não me conhece, eu falo daqui de São Paulo, capital, mas antes de começar a apresentar estes meus amigos que estão aqui na noite de hoje, que falarão de temas importantíssimos, queria mandar um beijo para minha amiga Ana Cardoso, que me enviou, que me deu de presente esta camiseta! Yay! Eu estou com uma camiseta do Gel, gente, para vocês que não conhecem, depois o Vitor Von fala melhor sobre isso, que é esse grupo maravilhoso que tem aí o objetivo de estudar essa doutrina espírita maravilhosa, que eu tenho um carinho enorme. Então, Ana, um beijo para você, estou muito feliz com esse presente. E vou parar de falar, vocês aqui estão mandando um monte de comentários já, a Ana está aqui. Ana, que bom que você veio, porque essa surpresa ia acontecer, fico feliz de estar aqui. Já estou na espera dessas pessoas lindas. O José Galvão também com a gente, fala daqui de São Paulo, tá sempre conosco. A Bruninha, um beijo, Bru, que fez sua estreia também segunda-feira, muito bom ter você aqui essa noite nos comentários. O Jorge também, o Jean, boa noite. Boa noite, seus maravilhosos. Thay, um beijo para você, amo muito você. Soraya também, boa noite, Soraya, um beijo. Gente, é isso, muitos comentários, então já vão dizendo aí o nome de vocês, de onde vocês estão falando, porque a gente sabe que o Home Office Espírita é do Brasilzão, é do mundo, na verdade. Já recebemos pessoas internacionais aqui. Mas eu vou passar a bola para esse meu amigo que está aqui deste ladinho da tela. Vitor Von, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu não vou falar seja bem-vindo, porque você já é de casa, né? Seja bem-vindo. Mas é muito bom receber um bem-vindo. Muito obrigado. Gente, muito boa noite para todos vocês. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite. Não só hoje, na verdade, como sempre. Me chamo Victor Von, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui, mais um home office. Faz muito tempo que eu não venho aqui para falar um tema, faz uns 2 meses mais ou menos. E eu estou muito feliz de voltar aqui e conversar, fazer esse bate-bola com vocês um pouquinho. E como a Júlia falou, que ela conversou do GEU, né? Ela falou do GEU, que é o Grupo Espírita Universitário, que é um grupo que a gente começou aqui em Uberlândia. A gente estuda as obras básicas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e um tema livre acerca da doutrina, no âmbito da universidade. Mas não tem nada a ver, assim, que, nossa, é um grupo de estudo avançado, espiritismo. Não, a gente só estuda as obras básicas dentro da faculdade. Mas agora que a gente está em período de pandemia, a gente está fazendo as reuniões de forma remota. E assim a gente foi levando o pessoal, como minha querida amiga Júlia Medeiros, que participou do grupo agora também, até ganhou camisetinha. Estão todos convidados também, se vocês quiserem. Se vocês vierem aqui nesse Instagram, @espiritismo_UFO, pode mandar uma mensagem lá que a gente fala os horários das reuniões para vocês, fechou? Muito obrigado e que a gente tenha um ótimo home office. Muito bom, Vitor Von, muito obrigada por essa apresentação maravilhosa e por explanar aí o GEU. E a Karen já está convidadíssima, porque a Karen ainda não foi no GEU ainda, não tá sabendo, Karen. Não, e fiquei muito curiosa. Vou querer participar também. E já que tu abriu... Olha, eu nem falo tu. Já que tu abriu o microfone, se apresente, Karen. Bem-vinda mais uma vez, mais uma noite contigo. A gente não esteve ainda tantas vezes juntos, já é a segunda, olha só. Viu? Obrigada, Ju. Boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, estudando um pouquinho, aprendendo um pouquinho e passando um pouquinho de conhecimento. Essa noite eu vim falar de um tema que, por um bom tempo, no meu início aí dentro da doutrina, eu fiquei curiosa, assim, né? Eu fiquei intrigada. Que é uma pergunta, né? Será que os espíritos são espíritas? Né? E hoje eu particularmente vou trazer um pouquinho
de um assunto que está neste livro aqui. Não sei se vocês estão enxergando. Encontro com a Vida, do Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Ele narra a história de uma moça que enfrenta drogas, né, e o HIV, uma gravidez, inclusive, durante esse problema de saúde, né, o HIV, e todo o trabalho da espiritualidade em auxiliar ela, para que ela consiga passar por essas provas, né, e existe também todo um trabalho por trás da espiritualidade em proteger esse espírito para que ele não nasça com HIV, né? Então é bem bonita a história, é emocionante, mostra como o amor, a fé vence qualquer barreira, né? E nesse livro também é narrado como que funciona a espiritualidade quando os espíritos desencarnam, e esses espíritos eram de outras crenças religiosas aqui enquanto encarnados, né? Então, essa noite eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, e vocês fiquem à vontade também para perguntar, caso tenham alguma dúvida. Então, eu vou iniciar essa live hoje falando um pouquinho de algumas experiências que eu vivi e que modificaram bastante a minha forma de enxergar as vidas, né? Eu falo as vidas porque são muitas. Uma das minhas grandes certezas, quando eu iniciei os meus estudos dentro da doutrina, era de que todas as pessoas, após o desencarne, né, já no plano espiritual, acabariam descobrindo... Posso te interromper um pouquinho? Oi, pode. Você já estava emendando a sua fala? Ai, sim, eu já estava iniciando o meu tema. A gente precisa apresentar o Rafa antes, era só para você falar um pouquinho da sua vida e tal. Mas é que eu tô geminina, né? Me dá a palavra que eu vou, não paro mais. Imagina, Karin, tá tudo certo. Estamos muito felizes que a gente está vendo que a Karin quer muito falar, compartilhar com a gente isso é muito ótimo, Karin. Precisamos de muitas pessoas empolgadas com você para falar. Imagina, Rafinha. Apresentar essa pessoa que está estreando essa noite também. Estreando assim, né, Rafa? Você já esteve aqui na segunda-feira para uma roda de conversa, mas hoje é o dia do seu tema. E aí, Rafa, conta um pouco de você. Eu estou muito, muito feliz de recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Home Office Espírita, mais uma vez. Muito obrigado, Jolinha. É ótimo estar aqui de novo. É a minha segunda participação no Home Office, mas é a primeira vez falando de um tema em específico. Então, eu sou daqui de Uberlândia também, assim como o Von. É meu vizinho, por sinal. E também faço parte do GEO, esse grupo maravilhoso que já me salvou tantas vezes na minha vida. E esse cara aqui não perde nem um pouco nessa fala. Eu vou falar aqui um tema que é sobre diversidade religiosa, que é um tema que no GEO a gente até que discute bastante, mas que é um tema que acho que é importante trazer para o debate espírita como um todo. E a Karin vai falar de um tema parecido, e vai ser interessante porque vai ter uma complementaridade os dois, então acho que vai ser uma noite com 2 temas, 3 na verdade, porque o do Von também é ótimo, que vão acrescentar bastante. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É isso. Rafa, muito bom ter você aqui, estamos muito, muito felizes. E rapidinho, antes da gente começar a real oficial a nossa noite, eu vou ler mais alguns comentários. A Bia chegou. Boa noite, Bia, também. A Bia é do Rio Grande do Sul? Eu não sei. É? Grosso do Sul, Campo Grande. A família dela é de lá. Olha eu, amiga, desculpa. Tô já colocando você nascendo num lugar que você não nasceu. Olha lá, temos mais comentários. O Marco Antônio também conosco aqui sempre. Aninha, um beijo para você, querida. O locutor espírita, esse amigo querido que tem trabalhado muito também aqui nos bastidores do home office. Um beijo para você. A Claudineire também. Boa noite a todos. Lá de Aracaju, Sergipe, olha só. No Brasilzão inteiro, lá embaixo, lá em cima do mapa, maravilhoso. Gente, é isso. Vão mandando os comentários de vocês, as dúvidas de vocês. E agora eu vou chamar Karin.
Karim, inicia a sua fala, querida amiga. Olha lá, os espíritos são espíritas? Responda para nós. Diga. Ai, gente, eu engato primeiro e vou, né? Não para. Desculpa. Vamos lá. Então, voltando, né? Uma das minhas grandes certezas, né, quando eu iniciei dentro da doutrina espírita, era de que todas as pessoas, quando desencarnavam e que já estavam lá no plano espiritual, elas iam acabar descobrindo que existe vida após a morte, né? E que elas passariam a vida inteira, passaram, no caso, a vida inteira seguindo uma religião que não falava a verdade para elas e que, ao mesmo tempo, falava que o espiritismo era coisa do demônio, né? Mas que depois, quando elas fossem lá para o plano espiritual, elas iriam ser esclarecidas, né? E iriam se tornar espíritas e ver que o espiritismo estava correto, né? Que nosso querido Allan Kardec estava correto. Essa era a minha crença, logo lá no início, né? Quando eu iniciei a minha caminhada nos estudos da doutrina. Mas eu estava equivocada. Aí, um dia, para quem não sabe, eu tenho um menino de 10 anos, tá? Ele era pequenininho, tinha 1 ano e pouco, e eu tava com ele aguardando numa emergência pediátrica num hospital, ele tava com febre, amidalite, né, as amígdalas inchadas, que aqui no sul a gente fica doente muito frequentemente, né, por causa do inverno rigoroso. E tava já madrugada, cansada, né, com ele no colo, e aí entra um grupo de pessoas no hospital, das mais variadas idades, distribuindo um café quentinho, um sanduichinho natural, para as pessoas que estavam ali aguardando serem atendidas, né? Tanto para as pessoas que estavam doentes, quanto para aquelas que estavam acompanhando alguém, né? E eles usavam um jaleco da Igreja Universal. E eu fiquei... né? E eu lembro que ali tinha idosos, tinham jovens, né? Tinham até jovens, assim, menores de idade acompanhando os seus pais também. Né? No meio da madrugada, no inverno, tentando levar um pouquinho de amor para as pessoas que estavam ali em sofrimento, né? Eles podiam estar em casa, no quentinho, vendo uma TV, lendo um livrinho, né? Mas não, eles estavam ali, fora da sua zona de conforto, ajudando o próximo. Em outro momento da minha vida, eu reencontrei uma amiga minha, que se formou comigo na escola, e ela tinha entrado para uma igreja batista. E naquela ocasião ela me convidou para ir com ela num culto de louvor da igreja, né? E eu aceitei. Era curiosa, nunca tinha ido, não via problema nenhum em ir, né? E ainda bem que eu aceitei, porque eu estava cheia de preconceitos, porque na minha concepção, os pastores dessas igrejas só enganavam seus fiéis e pediam dinheiro, né? Na minha concepção naquela época. E foi uma das melhores experiências que eu vivi, que eu nunca vou me esquecer. Eu me emocionei tanto ao ouvir o pastor falando de Jesus assim com tanto amor, sabe? Com tanta fé, com tanta lealdade, né? Orientando os seus fiéis a terem coragem, a terem fé, perseverarem, trabalharem, ajudarem o próximo, né? Eu vi um grupo de jovens com uma banda tocando bateria, tocando guitarra, cantando, sabe? Fazendo todo mundo se levantar e dançar e cantar músicas ali de Jesus, músicas elevadas, né? Que falavam ali de Jesus, de Deus. E a energia que rolava ali era muito grande, muito maravilhosa, sabe? Pessoas todas na mesma egrégora, com o mesmo pensamento, com a mesma energia, né? Foi maravilhoso, assim. Todos de mãos dadas, enfim. A partir daquele momento, então, eu comecei a me aprofundar nos estudos para tentar descobrir se os espíritos são espíritos. Eu já estava dentro de um centro espírita, eu já frequentava um centro espírita, fazia escola de médiums, né, no meu centro espírita, ia nas reuniões, nas palestras, tomar passe, eu já estava começando a trabalhar no passe, né, então a gente tinha um pouco de conhecimento básico da doutrina, então eu tinha que me aprofundar para descobrir aquilo, se era verdade ou se não era, né, se os espíritos eram espíritos. O que acontecia com aquelas pessoas depois do desencarne, né? E aí eu encontrei esse livro aqui, que falava sobre isso, assim, de uma maneira mais... não didática, né, mas mais clara, assim, contando através de uma história,
né? Uma história real que aconteceu, claro, eles só trocaram os nomes ali dos personagens, das pessoas, né? Eu vou ler um trechinho do livro, que diz assim, ó. Estávamos nos aproximando da igreja evangélica. Vi que uma quantidade imensa de espíritos ia e vinha em direção ao templo. Fixei bem a visão e pude notar que da construção física partiam fios prateados em direção à atmosfera. Em determinado momento, esses fios se cruzavam, formando um maravilhoso espetáculo de luzes e cores e radiações cristalinas. Desprendiam-se da cúpula do templo, caindo sobre os espíritos que se dirigiam para aquele local do culto. Essas irradiações, né, falou o mentor espiritual, são um reflexo das orações dos fiéis, que sobem até certo ponto. Quando se entrelaçam com as cintilações coloridas, é o momento que os mentores, ou responsáveis por os nossos irmãos que frequentam o culto, irradiam seus pensamentos elevados, aumentando a sintonia e elevando o padrão vibratório das preces. É um espetáculo de rara beleza. Isso estava acontecendo no plano físico, mas eles estavam narrando o que estava acontecendo no plano astral naquele exato momento, né? As pessoas estavam se dirigindo à igreja, tá? Mas como os espíritos atuam nesses agrupamentos evangélicos? Se estes consideram o espiritismo obra do demônio? Naturalmente, para eles, os espíritos são o próprio diabo, não é? Como trabalhar no meio deles sem despertar sentimentos contrários? Aí o mentor explica, né? Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Mas convém observar que o espiritismo é uma coisa, os espíritos são outra. O primeiro é uma doutrina. Nós somos individualidades. Caso os companheiros protestantes nos tenham na conta de demônios, isto é apenas porque desconhecem a nossa realidade. Não fazem por mal. Têm as suas convicções religiosas que merecem respeito de nossa parte. Mas isso não nos impede de trabalhar pela causa do Mestre Jesus, embora em ambiente diverso. Mas isso tudo é apenas uma expressão da realidade com a qual convivem os evangélicos. Entre eles, existem muitos médiuns, porém, os nomes são outros. Denominam-se profetas, e ao fenômeno mediúnico chamam de dons do Espírito, pois dizem que estão batizados com o Espírito Santo. Quando se encontram mais sensíveis e podem vislumbrar o plano físico, dizem que têm visões. Observam a ação de algum desencarnado em vibração elevada e acreditam ver anjos, que na verdade são mensageiros da vida. Quando presenciam a ação nefasta de algum companheiro menos esclarecido no nosso plano, imediatamente identificam nele o demônio. É apenas uma questão de nome, de vocabulário. Para nós, o que importa é a tarefa de desempenhar em nome do eterno bem. Como nos chamam ou o que pensam a nosso respeito não nos interessa, devido ao trabalho que temos que realizar. São irmãos nossos que, apesar de não pensarem como nós, estão a caminho do alto, em fase de aprendizado que merece respeito de nossa parte. Olha só que resposta mais linda que o mentor dá, né? Todos nós estamos caminhando para o alto, para o caminho da evolução, né? É interessante a gente notar que essas leis divinas são maravilhosas, né? Nós somos todos irmãos, e como um cara aí já disse, né? Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei, né? E a espiritualidade de luz age em todos os locais, em todas as circunstâncias que a gente possa imaginar. Desculpa. Eu cosquinha na garganta. Bom, mais adiante no livro, o mentor continua assim. Aí fomos visitar uma comunidade de espíritos, isso já no plano astral, né, no plano espiritual. Fomos visitar uma comunidade de espíritos cujas experiências se deram na Terra em sintonia com o pensamento e a filosofia da Reforma Protestante. Eram espíritos que fundaram uma colônia no espaço próximo à Terra e que ali se reuniam, conservando as características de suas antigas crenças. Nunca imaginei que conheceria algum dia uma comunidade de espíritos evangélicos no plano astral. Afinal, sempre pensei que do lado de cada vida só existiam espíritos espíritas, ou
que todos, se não a maior parte daqueles que desencarnaram no mundo, se transformariam em espíritos espíritas assim que chegassem aqui. Olha só que o mentor tinha esse pensamento também, né? E aí ele diz, né, que usa apenas esse termo de espíritos espíritas para significar que talvez os espíritos que conservem as suas crenças, né, como na velha terra, fossem convencidos aqui, no plano astral, no caso, a respeito da realidade da reencarnação e de outros ensinamentos próprios da doutrina espírita. É aquilo que eu falei no início, né, que eu mesma tinha esse pensamento, de que as pessoas, quando desencarnavam, eram esclarecidas, né, ó, tu tá vivo, né, tu desencarnou, teu corpo ficou lá, mas o espírito continua vivo, né, e existe reencarnação, e aí explicariam toda a doutrina espírita, né. Aí o mentor fala, né, que essa comunidade que eles estavam visitando, que era uma comunidade evangélica, ela foi fundada no ano de 1878 por espíritos missionários alemães e franceses que foram atraídos pela psicosfera do Brasil com o objetivo de implantar a mensagem evangélica aqui no Brasil, né, reencarnarem aqui e virem com esse sentimento evangélico e passarem essa mensagem adiante. E aí o mentor narra, né, nessa parte, que logo no início, quando os primeiros espíritos começaram a chegar lá na metrópole espiritual, nessa colônia, fazendo um parênteses aqui, a gente chama de colônia, porque na época que o Kardec codificou a doutrina, né, e que a doutrina espírita veio aqui para o Brasil, né, era a época do Brasil colonial, né, era normal ter colônias, né? As pessoas falavam em colônias, então às vezes falavam que lá em cima as cidades eram colônias, né? Hoje em dia, algumas ainda têm esse nome, mas a maioria já são cidades espirituais, metrópoles espirituais, né? E aí ele disse que quando esses primeiros espíritos começaram a chegar na metrópole espiritual, das mais diversas vertentes evangélicas, eles traziam a concepção a respeito de suas crenças. E eles queriam advogar suas ideias lá em cima, né, falando que queriam conversar com o Todo-Poderoso, né, era o termo que eles utilizavam, acreditando que a cidade espiritual fosse o próprio paraíso e que Jesus estaria em algum lugar lá naquela cidade, né. Muitos espíritos chegam no plano astral, nas cidades espirituais, dormindo. E eles permanecem dormindo, pois acreditavam que após a morte não existia absolutamente nada. Morreu, acabou tudo, né? E que somente acordariam no dia do juízo final. É uma coisa meio estranha, né? Mas se eles vão acordar é porque eles continuam vivos, né? Mas, enfim, é o que eles acreditavam e a gente tem que respeitar. Mas eles chegam dormindo lá, né? Normalmente são espíritos afinizados com o pensamento das igrejas de testemunhas de Jeová, né? Eles acreditam que depois da morte não existe nada, eles passam uma vida inteira acreditando nisso, esse pensamento cristaliza neles, e quando eles desencarnam, eles nem acordam lá do outro lado, né? E aí, às vezes, reencarnam de novo, e desencarnam e reencarnam, e ainda assim não tem a concepção da realidade extrafísica, né? E isso é um processo, né? É um processo de amadurecimento do espírito, de evolução. Em algum momento na trajetória de vida dele, ele vai acordar, né? Ele vai despertar para a realidade espiritual, né? A Umbanda, por exemplo, ela nasceu por causa do preconceito dos espíritas, né? Pré-conceito, né? É um conceito pré-concebido dos próprios espíritas, que achavam que os espíritos que chegavam ali nas reuniões mediúnicas, normalmente negros e que não sabiam falar corretamente, eram espíritos inferiores. Eles não levavam em consideração que o que faz o ser humano ser o que é, né, evoluir, não é o nível intelectual dele, e sim o nível de amor, né? Assim, os espíritos que queriam e precisavam trabalhar em favor ao próximo precisavam encontrar um outro local fora do centro espírita para poder se manifestar e trabalhar através dos médiuns, né? Então, não é a doutrina espírita, foram alguns espíritas que não entenderam bem a mensagem de Jesus, não entenderam bem, né, que a gente deve amar o próximo, todos somos iguais, enfim.
e tiveram esse preconceito, né? Por exemplo, os espíritos de índios, preto velho, ciganos, boiadeiros, marinheiros, entre outros, cada um possui um conhecimento, uma especialidade, né? Na espiritualidade, todos os espíritos trabalham juntos, porque não existe preconceito. Eles sabem que uns precisam dos outros. Quem divide é o próprio homem encarnado. Lá em cima não existe divisão, né? Lá em cima todos são irmãos, porque nós estamos aqui independente da nossa cor, do nosso sexo, de onde a gente nasce, da crença que a gente tem, tudo que a gente vive aqui faz parte do nosso amadurecimento, faz parte da vida que a gente programou, né? Então, depois que a gente desencarna, o corpo fica aqui, o espírito sobe, né? A gente deixa aqui quem a gente era, essas coisas materiais, esses dogmas, essas crenças, né? Ou pelo menos deveria ser assim, porque lá em cima não existe divisão, todos somos iguais, tanto que o espírito não tem sexo lá em cima, né? Lá em cima ele escolhe a aparência que ele quiser, seja de homem ou de mulher, né? Mas o espírito não tem sexo, é isso que o Kardec fala no Livro dos Espíritos, né? E eu já li em diversas literaturas espíritas que a espiritualidade, através da ideoplastia, ela modifica a sua forma, né, para poder se apresentar para os encarnados de acordo com a crença daquele encarnado. Ou seja, uma pessoa que frequenta a Umbanda, por exemplo, o mentor pode aparecer como um preto velho. Ele pode modificar a forma física dele e aparecer como preto velho. O mesmo espírito pode aparecer para uma pessoa que frequenta a Igreja Católica com a imagem de Maria ou de um anjo. É através do fenômeno da ideoplastia que eles modificam a forma perispiritual, né? Então, o mesmo espírito pode aparecer para diversas pessoas de crenças diferentes com uma imagem diferente. Para quê? Porque imagina só uma pessoa que é evangélica ou católica, que só acredita em Deus, Maria, José, Espírito Santo, e aparece uma preta velha para a pessoa. A pessoa vai entrar em pânico, achar que é o demônio, entende? Então, a espiritualidade é tão perfeita que ela se modifica espiritualmente para aparecer com uma imagem que sabe que aquela pessoa vai ficar tranquila, vai sentir confiança. É uma imagem que ela já está acostumada, né? Que ela vê na igreja dela, na crença dela, né? No local que ela frequenta. Então, a espiritualidade é tão maravilhosa que eles se adaptam a nós para nos ajudarem nesse caminho, nessa caminhada, né? De evolução aí. E todas as religiões, né, oriundas aí do tronco central do cristianismo, as igrejas adventistas, por exemplo, as protestantes, os mormons, né, entre outras, elas nasceram do desejo de agradar a Deus. E todos os seus fundadores, pasmem, eram médiuns, que em um momento ou outro sintonizaram com entidades superiores ou não, né, que os intuíram, positivamente ou não, colocando aqui e ali elementos de crenças pessoais, né? Ou eles passavam a mensagem para esses médiuns e esses médiuns davam a sua própria interpretação de acordo com as suas crenças pessoais para essas mensagens, né? E muitas dessas pessoas acabavam deturpando a mensagem original dos espíritos, né? E acabavam deturpando o objetivo principal daquela religião, que seria o da libertação da consciência, né? Então, maior parte das religiões aí do tronco do cristianismo, né, que se ramificou aí, os seus fundadores eram médiuns, eles receberam essa mensagem divina, né, para criar essa religião. E alguns, claro, acabaram deturpando aí, fizeram umas modificaçõezinhas aí, mas, enfim. Né. Uma curiosidade que eu coloquei aqui para falar, né, eu ficava meio apavorada, assim, quando eu estava mexendo na TV. Aí passava naqueles canais que aparecem aquelas igrejas enormes, com uma multidão de gente, sabe? E eu ficava assim me perguntando, né, por que a espiritualidade permite que tanta gente seja enganada, sabe? Que fiquem, sei lá, pegando dinheiro das pessoas. O que aconteceu em toda a história da humanidade, né? Que a Igreja Católica pegava os dízimos, né, enriqueciam enquanto os pobres ficavam cada vez mais pobres, né, doando os míseros centavos que tinham. Eu ficava me perguntando por que a espiritualidade permite que tanta gente
seja enganada, assim, sabe? Enganada na nossa pré-concepção, né? E aí, estudando sobre isso, indo mais a fundo, eu descobri que a maioria daquelas pessoas, em outra encarnação, elas não acreditavam em Deus, né? E que elas reencarnavam compulsoriamente e elas precisavam ser inseridas em um contexto religioso onde eles tivessem uma inundação de Deus na vida deles, sabe? Que ficassem gritando a palavra de Deus, aleluia, graças a Deus, o tempo inteiro para a palavra, para a concepção de Deus entrar na mente dele, cristalizar na mente deles, sabe? Porque eram pessoas totalmente descrentes em outras encarnações, né? Então, elas precisavam renascer num contexto religioso que tivesse essa conotação mais pesada, assim, de Deus na vida da pessoa, né, para só depois, né, talvez em uma próxima encarnação, eles pudessem reencarnar em outro contexto religioso, onde eles pudessem ser esclarecidos, né, como dentro da doutrina espírita, por exemplo. Né? Então, para a gente poder analisar, né, são degraizinhos, né, a gente vai subindo na escala. Dá para, pelo menos, tentar, assim, ter uma noção de que talvez cada religião seja um degrau na escala de evolução, né? Que a gente vai crescendo aí, vai entendendo melhor, digamos assim. E o próprio Lutero, não sei se você sabe, Martinho Lutero, que foi quem criou a reforma, quem fez a reforma protestante, né? Criou o protestantismo. Ao subir as escadas da igreja, onde ele ia fixar suas 95 teses lá na Alemanha, ele teve a sua audição ampliada e ouvia vozes dos espíritos. Consta até na biografia dele, que fizeram dele, que existia uma voz que lhe falava: o justo viverá pela fé. E disseram que, isso eu não sei se é verdade, porque está na biografia dele, né? Mas disseram que essa voz seria de um dos apóstolos de Jesus, que inspirava ele aos passos que ele tinha que dar. Né? E, para quem não sabe, antes do Lutero, teve o Jean Hus, né? Jean Hus, que deu aí os primeiros passos em direção à reforma protestante, e séculos depois, o Jean Hus reencarnou como quem? Como Allan Kardec, né? Então, numa encarnação, ele foi protestante, ele deu aí o pontapé inicial para a reforma protestante, e séculos depois, né, ele reencarnou como Allan Kardec, quer dizer, como viva aí o Denisar, sei lá como é que é o nome, sempre esqueço o nome lá. Mas para ver como é que é, né, toda a trajetória deles, até com Kardec aconteceu. Né? Ele passou por outras religiões antes, né? Para ser tarimbado ali. Né? Então, eu finalizo minha live dizendo assim que existem, sim, abusos em diversas religiões, né? Diversos locais. A gente, afinal, está num mundo de provas e expiações, não existe perfeição aqui nesse planeta ainda. Mas, apesar desses desacertos próprios aí da alma humana, a gente não pode negar que muita gente é auxiliada, né? Que os espíritos ignorantes são socorridos e que Deus aproveita toda a boa vontade, todo o conhecimento das suas criaturas para amparar seus filhos mais necessitados, né? Todos contribuem para a obra de renovação da humanidade. Né? Acho que com isso eu já termino, acho que já abusei do horário um pouquinho. Obrigada. Muito bom, Karen. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que você leu aí no trecho do livro é que o que importa é a tarefa. Eu acho que essa frase foi a que eu escrevi aqui, grifei várias vezes, porque é justamente isso, não importa qual é o título que a gente carrega, não é a religião, não é a crença, tá todo mundo lá com o mesmo objetivo, né? Somos irmãos, como você bem colocou, e essa questão dos preconceitos que a gente ainda tem também são muito, muito importantes. Nossa, nesses últimos tempos, eu tenho me desconstruído bastante com relação a isso, porque, na verdade, não somos melhores do que ninguém, né? Só por conhecermos a doutrina dos espíritos, que foi aí a codificação de Kardec, que nos revelou um monte de coisa.
Mas muito, muito importante isso que você trouxe. E a indicação do livro também, né? Para quem quiser ler. Como que é o nome Encontro mesmo? com a Vida. Encontro com a Vida, do Robson Pinheiro. Muito bom. Maravilhoso. Ó, tivemos aqui, ó. Cadê? Eduardo comentou, Kardec traz na revista Espírito no Céu e Inferno, principalmente diálogos com muitos espíritos em ilusões, inclusive ilusões religiosas. As leis divinas e naturais são universais, mas nada é forçado. Edu, um beijo para você, muito obrigada pelo seu comentário, pela sua contribuição de conhecimento nesta noite de hoje. Muito, muito bom. Olha lá. Aqui a Bruna também, ó, que tema sensacional, Karim. Um beijo. Marco Antônio tentou fazer, não sei se ele fez uma pergunta, eu queria entender um pouco mais quando você falou sobre os ateus. Não sei, Karim, se você consegue dar uma respondida breve aí para nós. Ser ateu não é uma coisa errada, tá? Não acreditar em Deus não é uma coisa errada, porque a pessoa pode não acreditar em Deus e ser uma pessoa maravilhosa, ajudar o próximo, ajudar sua família, se melhorar a cada dia que passa, e não acreditar em Deus. Isso vai fazer ela uma pessoa ruim? Não, pelo contrário, ela está dando exemplo, né? Então, quando a gente estava falando antes dos ateus que não acreditavam em Deus, são aquelas pessoas que, além de não acreditar em Deus, elas não se ajudam, não ajudam o próximo, e pelo contrário, se prejudicam e prejudicam o próximo, né? Não tem internalizadas dentro delas os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Então, essas pessoas, como a lei divina é maravilhosa, a espiritualidade sempre ajuda, né, as pessoas, os espíritos a evoluírem, eles, imbuídos nesse sentimento de auxiliar, eles ajudam essas pessoas na programação espiritual delas, quando elas vão reencarnar, para que elas reencarnem num contexto, né, numa família, por exemplo, que é evangélica, numa família adventista, numa família batista, entre outros tipos de religiões aí que tem Deus, né, são os famosos crentes, né, são fervorosos e gritam a todos os pulmões, né, glória a Deus, Deus vive, né, por quê? Porque eles precisam passar a vida inteira dessa encarnação repetindo essas palavras para que a palavra de Deus, os ensinamentos, né, sejam cristalizados, internalizados dentro deles, né? E quando eles desencarnarem, eles tenham pelo menos um pouquinho de lucidez lá no plano espiritual. E lá, com esse pouquinho de lucidez, seja a brecha que faltava, que precisa, para que os espíritos superiores consigam esclarecer eles um pouquinho sobre a realidade extrafísica, sobre a reencarnação, né? Não sei, espero que eu tenha conseguido esclarecer aí a tua dúvida. Acho que sim. Bom, você ia falar? Sim. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Karim. Achei que é um assunto bem válido mesmo, foi muito interessante essa abordagem. Eu queria fazer 2 comentários só, rapidinhos. O primeiro, quando você falou dos espíritos, eu não vou lembrar agora qual dos ramos do protestantismo, dos que geralmente chegam adormecidos. Mas lá no livro do André Luiz, nos Mensageiros, acho que é o segundo livro depois do Nosso Lar, tem uma hora que eles vão, tipo, umas catacumbas lá e tem espíritos dormindo, sabe? E aí eles fazem uma oração para que aqueles espíritos possam despertar. E de centenas que tem lá, só 2 despertam. E lá eles não falam em específico que são espíritos com diversidade religiosa diferente, mas dá a entender que sim. Né? Achei bem interessante, e está lá André Luiz. E quanto à pergunta do Marco Antônio, quando você começou a falar, eu acho muito interessante que lá no Livro dos Espíritos, na questão 109, que na verdade não é uma questão, é aquela classificação dos espíritos, né? E tem os de segunda ordem, que são considerados bons espíritos. E o 109, que é a 4ª classe, fala dos espíritos sábios, né? Que são aqueles que preocupam-se menos com as questões morais do que com a natureza científica, para as quais tem maior aptidão.
entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, né? Estou falando isso aqui por quê? Porque às vezes a gente vê muitos nomes da ciência do mundo que eram pessoas que não tinham uma religião, mas que trouxeram ensinamentos brilhantes, científicos e, de certa forma, morais também. Eu gosto de citar, por exemplo, o Stephen Hawking. Tem um também que o nome dele é Bertrand Russell, se não me engano. Ele era um matemático, filósofo inglês, e ele é genial, sabe? Ele trouxe um livro questionando, não questionando Deus, mas questionando a religião das pessoas. Tipo assim, às vezes, as coisas que contradiziam os ensinamentos do Cristo com a religião das pessoas. E ele não acreditava em Deus. Então, eu acho bem interessante essas personalidades também, que não necessariamente precisa acreditar em Deus para ser uma pessoa boa, né? E nem todo mundo que acredita em Deus também é uma pessoa boa, até porque eu também sou imperfeito, vários de nós aqui também temos nossas imperfeições. Mas é isso. Exatamente. Muito que bom. Gente, eu acho que vocês responderam super bem. E Marco Antônio deixou seu agradecimento aqui. Muito obrigada, Karim. Muito bom. Olha lá, José também, esta moça, Karim, é ótima. Maravilhoso. Gente, vamos lá para o próximo tema da noite. Eu vou chamar ele que está aqui, que é esse queridíssimo de Uberlândia, Minas Gerais, esse querido amigo Rafael. Mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje, dando um complemento ao tema de Karim, diversidade religiosa. Amigo, a palavra é sua, que Deus o abençoe, que Jesus o inspire. E é isso, vai lá. Amém, Julinha, nós todos. Bom, então, eu não sabia quando eu escolhi o tema que a Karim ia falar sobre os espíritos serem ou não espíritas, mas eu achei que foi muito boa a decisão, acho que vai casar bem o tema. Bom, então por que eu escolhi falar desse tema? Assim, tem vários motivos, muita coisa na minha vida em torno de estudar diversas formas de crença. Isso é uma coisa que o pessoal do Geo já está acostumado. Mas uma coisa que acho que vale a pena mencionar, acho que como que isso começou, apesar de que na minha família isso não é uma coisa que salta aos olhos ou que é enfatizada, eu e minha irmã fomos criados em duas religiões, porque a família do meu pai é predominantemente católica e a da minha mãe predominantemente espírita, com influências católicas. Então eu fui criado naturalmente nas... Isso nunca foi motivo de conflito, de desconforto, de forma alguma. Só que naturalmente chegou uma época em que eu comecei a me questionar. Mas peraí, isso discorda disso. O que está certo? E, naturalmente, duas ideias em conflito, uma delas tem, em teoria, está certa e a outra errada, numa análise dualista, certo? Só que eu não conseguia muito entrar num acordo de falar isso aqui está errado porque é muito sincero e é muito bonito. Ou mesmo valendo para outra posição. Então eu comecei, em algum momento da minha vida, a estudar muito sobre várias formas de crença, além dessas duas em que eu fui criado, e me chamar a atenção a semelhança entre as duas coisas. E como eu, ao longo da minha vida, tendi mais ao espiritismo, por uma série de questões pessoais, eu comecei a procurar a visão daqueles fenômenos do lado espírita. E eu descobri que a maioria deles tem um motivo por trás, ou tem uma explicação de uma versão espírita, ou alguma coisa nesse sentido. Inclusive a diversidade religiosa. E essa é uma coisa que salta um pouco aos olhos, principalmente para quem é novo na doutrina. Eu, quando comecei a falar mais do espiritismo, eu comecei como aquele que nosso amigo Léo, de vez em quando, chama de o guerreiro da doutrina, alguma coisa assim, que fica tão empolgado, falando, nossa, agora tudo faz sentido. E é espiritismo para cá, é espiritismo para lá. Bom, eu comecei assim. Mas então eu fui percebendo que não é bem por aí. Não é bem por aí que a gente tem que ser. Porque as outras religiões também têm o seu valor. A Karin citou o exemplo da Umbanda, então eu vou me permitir complementar um pouco a história de como que isso aconteceu exatamente. Conforme a versão clássica da história, o que aconteceu foi que um médium, vejamos aqui, eu tenho o nome dele aqui em algum lugar, Zélio Fernandino de Moraes, ele vinha sentindo algumas coisas que ele acreditava serem fenômenos espirituais e ele foi a um centro espírita na cidade dele, um atendimento fraterno, uma reunião mediúnica, não me lembro desse detalhe.
A questão é que quando chegou a vez dele ser atendido, ele, entre aspas, incorporou uma série de espíritos que não eram exatamente fluentes em português. Não eram espíritos que se esperaria receber numa sessão espírita clássica. Esses espíritos, por não se comunicarem no linguajar, às vezes no idioma, mas não na mesma forma do idioma, das pessoas que estavam ali presentes enquanto encarnados, eles foram tidos como espíritos baixos, espíritos com tendências malignas. Então, o presidente da sessão pediu, por favor, se retirem. E esses espíritos não ficaram felizes porque eles não eram espíritos mal intencionados, eles eram apenas espíritos de uma cultura diferente. Espíritos de indígenas, de ex-escravos, e que queriam se manifestar, precisavam colocar alguma coisa para fora. E eles não tiveram sua voz ouvida, porque o espiritismo, assim como qualquer outra forma de crença, é formado por pessoas, e pessoas erram. E naquela situação não foi diferente. Então, a partir dali, esse médium fundou o que ele chamaria da vertente dele do espiritismo. É por isso que um dos motivos pelos quais os umbandistas frequentemente se referem a si mesmos como espíritas, porque a Umbanda veio de uma reunião espírita malograda. E acaba que... E não sei se alguém que já teve a oportunidade de conhecer um centro de Umbanda ou alguém da Umbanda, e eu posso garantir que, apesar da diferença na forma das coisas, a crença é, na essência, a mesma. Ainda que as coisas tenham nomes diferentes, tudo tem um equivalente, tudo tem um semelhante. Vejamos, a Umbanda, assim como o Espiritismo, entre aspas, kardecismo, acredita na reencarnação, acredita na evolução, acredita em Jesus, na lei de amor ao próximo. Então, é um exemplo muito claro que eu posso citar da seguinte maneira. Os que estavam presentes, encarnados naquela reunião, eles teriam sido capazes de transmitir aquele conhecimento, aquelas noções de amor para pessoas encarnadas com uma cultura diferente? Provavelmente não. Então, a Umbanda, assim, uma das coisas que mais salta aos olhos é que a Umbanda, apesar de compactuar muito com o Espiritismo, ela é tida como uma religião diferente, porque era necessária uma visão diferente, uma cultura diferente dentro daquele sistema de crença, para atingir um maior número de pessoas. E isso a gente pode ver em vários momentos da história. Cismas ocorrem, essa mensagem mais positiva, essa mensagem de amor, a um maior número de pessoas. Um outro exemplo da forma como isso é importante, mesmo dentro do Espiritismo, quantas pessoas a gente não cita como referências de boas pessoas, de exemplos a serem seguidos que não são espíritas? A maioria, eu diria, que nem cristão era judeu, ou foi criado entre judeus. Maria de Nazaré, os apóstolos. Inclusive, a referência à importância dessa diversidade, ela começa mesmo na Bíblia, apesar de ser uma questão mais velada. Tem uma frase do apóstolo Paulo na epístola aos Tessalonicenses, é uma epístola curta, tem 5 capítulos, em que na despedida ele dá alguns conselhos aos fiéis cristãos da cidade de Tessalônica. E um deles é exatamente isso: leia de tudo, retenha o que é bom. Por que ele fala isso? Porque naquela época existia uma tendência a um certo separatismo, um isolacionismo, porque foi quando o cristianismo saiu do judaísmo, então havia uma espécie de querela entre as duas crenças, até que ponto uma coisa era a outra. E Paulo dá esse conselho: leiam de tudo, o que é bom, tenham como verdade. E um exemplo de como ele mesmo no discurso dele, fugiu o nome, você me lembra? Hipódromo? Não é hipódromo. Enfim. Também vou ficar devendo essa. Fugiu o nome. Enfim. A informação fugiu. Mas, basicamente, Paulo, ele se propõe a tentar converter os pagãos de uma cidade na Grécia. Cidade onde se adoravam divindades pagãs. As clássicas, Zeus, Poseidon, com os nomes romanos, mas as divindades já conhecidas. E entre essas divindades havia um deus desconhecido. Além de adorarem aos deuses clássicos, eles adoravam esse deus desconhecido.
E Paulo chegou por lá e passou várias vezes apenas ouvindo o que as pessoas tinham a dizer. Não falou nada. Várias vezes ele foi a esse lugar, várias vezes ouviu o que as pessoas conversavam. E um belo dia ele chegou na conversa e começou a falar sobre aquele Deus desconhecido. Ele não tentou em momento nenhum violentar as crenças para quem ele estava falando. Ele usou aquilo que aquelas mesmas pessoas falavam para discursar sobre Jesus. Então ele dizia: esse Deus que vocês dizem desconhecido já veio, ele é Jesus. E começou a falar sobre, desenvolver porquê, com os argumentos que aquelas pessoas usavam para falar das próprias divindades. E veja, em momento nenhum ele violenta a crença dessas pessoas. E ele faz isso seguindo o exemplo do próprio Jesus. Jesus, em mais de uma situação, interage ou fala com pessoas de Samaria, os samaritanos. Na parábola do bom samaritano, ou na Samaritana no Poço, por exemplo. Para quem não sabe, judeus e samaritanos naquela época eram religiões diferentes, eram seitas diferentes. Apesar de acreditarem em uma mesma divindade, aquele que nós chamamos de Deus, eles não se davam por questões históricas e políticas, eles não se davam, eram religiões diferentes. E Jesus, diversas vezes, fala a eles com o mesmo carinho, o mesmo amor com que falaria aos judeus propriamente ditos, chegando ao ponto de, na parábola do bom samaritano, usar um samaritano de exemplo a ser seguido. Quem é o seu próximo? Certamente o samaritano. E falando à mulher no poço, que era de Samaria, em momento algum ele questiona por que ela é samaritana. Inclusive, em algum momento da conversa, ela chega a falar da querela entre os judeus e samaritanos. E ainda assim, Jesus não se impõe. Ele meramente se apresenta e fala: pois bem, o Messias que você espera sou eu. E em momento nenhum ele põe em xeque a crença dela, a crença sincera dela em ser samaritana. Então, a diversidade religiosa ela está aí por um motivo, ela é importante, deve ser respeitada. Existem vários outros exemplos disso. O próprio Kardec mesmo, quando compila o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, vejamos, tenho aqui, um minutinho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec escreve uma mensagem chamada O Homem de Bem. E eu acho interessante o 7º parágrafo dessa mensagem. Ele é extremamente curto. Ele diz simplesmente o seguinte... Perdão, perdi aqui. Aqui. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Então, ele deixa clara a não distinção de pessoas com base na crença. Crença essa que pode ser extremamente sincera, que na maioria das vezes é extremamente sincera e que pode gerar frutos muito bons. Um exemplo de como isso... Esse é um exemplo da literatura. Não sei se alguém aqui já leu as Crônicas de Nárnia. Vou me permitir citar as Crônicas de Nárnia, porque C.S. Lewis, ele eram voltados a um público evangélico, anglicano, para ser mais específico. E as Crônicas de Nárnia foram livros escritos para evangelizar a juventude inglesa. Para quem já leu os livros, vai saber identificar com alguma clareza em quais momentos ele faz referências ao cristianismo. Em uma da última batalha, ele introduz um personagem chamado Tash, que era para ser um análogo ao que no cristianismo clássico se chamaria de demônio. E nesse livro narra-se o que seria um julgamento final. E em algum momento Aslan, encarnação de Deus, fantasiosa, diz o seguinte a um jovem que até então servia Tash. O que você fez de bom em nome de Tash, na verdade fez em meu nome sem saber. Da mesma forma, o que você fez de mal em meu nome, na verdade o fez em nome dele sem saber. Então, Deus não faz essa diferenciação. Como você acredita que eu sou? Vamos ver. Qual que é o sentido disso? Tem uma historinha que eu costumo contar para o pessoal do Geo a respeito Isso é uma visão pessoal de diversidade religiosa, mas que eu acredito ser muito válida e daqui a pouco eu explico por quê. Imagine uma montanha imensuravelmente alta e imensuravelmente larga. E ao redor dessa montanha você tem vários povoados. Cada povoado com um idioma diferente, uma cultura diferente. E esses povoados eventualmente entram em conflito, eventualmente entram em acordo.
mas cada povoado é único. E como cada povoado fica localizado em um local no pé da montanha, cada povoado tem seu próprio ponto de vista da montanha. Eventualmente, eles enxergam mais de perto, mais de longe, às vezes de um lugar mais enevoado, onde eles não conseguem ver o cume. Às vezes, aquele lado da montanha é mais avermelhado, às vezes é mais cinzento. Mas não deixa de ser a mesma montanha. Só que se você perguntar para cada um daqueles povoados, cada um vai descrever uma montanha diferente. E o que importa, afinal, não é como você percebe a montanha aos pés dela. Você só descobre como a montanha é quando você escala. Quando você vai em direção ao topo para ver o todo. E assim é também com a espiritualidade, com a fé, com as questões do alto. Não adianta você ficar olhando de fora e julgar uma questão formal de aparência se você só observa de um ponto de vista. O que importa é a visão do todo, como a espiritualidade, como o divino realmente é, e o que importa de fato nessa questão. Existem vários textos, várias referências que dá para usar para apoiar essa interpretação. Eu tinha separado uma aqui também. Caramba, eu perdi. Mas, veja bem, existe um livro, não psicografado, mas que foi escrito por uma médium. Ele se chama Moradas Espirituais da Médium Vânia Arantes Dango. Essa moça é uma médium que, em um sonho, teve uma projeção astral, um desdobramento, e ela visitou 20 moradas espirituais ao longo do Brasil inteiro. E ela descreve nesse livro como funciona cada uma delas, como elas são, na aparência, onde elas se localizam, detalhes gerais, nada muito profundo. É um livro que, a bem da verdade, ele descreve muito mais questões que deixariam a gente curioso. E ela descreve uma morada espiritual, se eu não me engano, fica na Bahia, acredito. Posso estar enganado, mas a morada se chama Colônia Amigos na Dor. Isso, no norte de Minas e sul da Bahia. E ela descreve claramente da seguinte maneira: realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. E aqui eu vou fazer intertextualidade com a Karim, porque assim como ela citou a colônia que é administrada por espíritos de influência protestante, existem também colônias de influência católica, como certamente existem colônias de outras formas de crença. E eu não sei se vocês sabiam, mas o espiritismo ele também tem algo a dizer sobre as outras religiões, falando exatamente do espiritismo. Para quem já leu A Caminho da Luz, deve se lembrar que Emmanuel faz uma citação a Maomé e explica qual foi a função de Maomé na história. Em um tempo em que a Igreja Católica era, na Idade Média, né, extremamente corrupta e propagou diversas atrocidades, a Inquisição, por exemplo, era necessária uma oposição a isso, um ponto de vista diferente sobre a mensagem do Evangelho. E o indivíduo que ficou responsável por isso, em primeiro momento, foi Maomé, que no meio da Arábia, da tribo dos Coraixitas, recebe a revelação de um Deus único, de uma mensagem de amor, e ele escreve o Corão, inclusive, com muitas passagens iguais à da Bíblia cristã, porque a mensagem de influência era a mesma. Obviamente existem diferenças, Emmanuel também discorre sobre elas, a origem delas, mas se não houvesse diversidade religiosa naquele momento, qual teria sido o sentido? Sim, houve um motivo para tal. E a gente vê historicamente a importância da cultura islâmica, de alguns ideais muçulmanos, que contribuíram muito, tanto para a moral quanto para a intelectualidade humana. Ao longo das conquistas, nas cruzadas, se é que eu posso usar o termo conquistas, em geral, os muçulmanos eram muito mais piedosos do que os cruzados, do que os templários. Isso é um fato registrado. Em muitos momentos ao longo da história, principalmente naquele momento de conflito evidente, isso é registro, isso não sou eu falando, eles em geral, não posso dizer que era sempre, tinham essa tendência a serem mais tolerantes, mais permissivos, porque a vida humana é sagrada, inclusive na tradição deles, isso é um mandamento.
E se a gente for analisar a base, a essência, no cristianismo a gente pode... Não vou usar o termo cristianismo, vou usar o espiritismo de exemplo. A máxima do espiritismo, que a gente normalmente cita, é: fora da caridade não há salvação. No judaísmo, as máximas são os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, honrará pai e mãe. Mandamentos de amor que, se você não for caridoso, você não cumpre. Então, em essência, é a mesma mensagem. Da mesma forma, no islamismo, existem 5 grandes pilares: caridade, fé, jejum, oração e, se possível, uma viagem à Meca. Esse destoa, mas é uma questão mais cultural do que religiosa, propriamente dita. Acredito que eu posso dizer desse modo. Interessante também, certa vez eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em um centro espírita aqui de Uberlândia, para a qual foi convidada uma monja budista, a monja Myoden. É improvável que ela esteja assistindo, mas caso esteja, fica meu abraço. Nessa reunião, eis que um jovem com aproximadamente 12 anos pergunta à monja: monja, o budismo acredita em Jesus? O budismo acredita em mais de um Deus? Ele fez essas 2 perguntas. E ela sabiamente responde da seguinte forma: o budismo não é uma religião que fala em Deus ou em deuses. É o que alguns talvez chamassem de uma religião ateia. Mas não quer dizer que o budismo negue um Deus. Ele simplesmente não fala sobre. É um critério pessoal. E ela responde também o seguinte: Buda e Jesus foram separados historicamente por 600 anos de vida terrestre. O Buda morreu antes de ter a oportunidade de conhecer Jesus. Isso sem falar que eles nasceram em locais totalmente distintos. Então eles não se conheceram. Logo, o Buda, Siddhartha Gautama, não tinha nada a dizer sobre Jesus, porque Jesus não havia encarnado na Terra enquanto Jesus. Da mesma forma, Jesus provavelmente não conheceu os ideais de Buda devido à distância geográfica entre os 2 sistemas de crença. Mas o budismo é uma religião, se é que o nome religião se aplica ao budismo, que fala muito em desapego, em respeito, amor ao próximo. E a monja disse o seguinte: o budismo não fala em deuses, mas se o seu Deus é importante para você, então ele deve ser respeitado, porque ele é verdadeiro para você. Ele é aquilo que te move, então ele deve ser respeitado. Da mesma forma, se uma pessoa não acredita em nenhum Deus, mas faz o bem, ela deve ser respeitada por isso. As crenças não podem ser violadas. E se você observar os mandamentos de Jesus e de Siddhartha Gautama, o Buda, eles são, em essência, muito parecidos. Isso, inclusive, foi motivo de algumas questões históricas, mas que não vem ao caso mencionar. E ela disse o seguinte, ela encerrou com a seguinte frase: Jesus e Buda não se conheceram, mas caso tivessem, certamente teriam sido grandes amigos. E aqui fica a minha mensagenzinha. Valeu pela oportunidade, pessoal. É isso. Muito bom, Rafinha, maravilhoso. Eu acho que de tudo que você disse, o mais importante que eu consegui retirar foi o leia de tudo, retém o que é bom. Porque é justamente esse movimento que você tenta fazer aí internamente com você mesmo, Rafael por Rafael, de estudar e de conhecer todas as religiões, todas as filosofias, todas as doutrinas, enfim. Muito, muito obrigada, foi muito bom. Eduardo comentou aqui, ó, tema bem interessante, Rafael, tem sido bastante pertinente. O espiritismo, com a visão laica de Kardec, pode colaborar muito com a diversidade religiosa e o respeito entre as religiões tradicionais. Perfeito, Edu, muito bom. O locutor espírita também aqui com a gente, ó, muito oportuno esse tema, Rafa. Me lembrou o Etienne de la Boétie, eu não sei pronunciar, disse para Montaigne: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o fim o direito de o dizeres. Porque essa é a realidade, é o poder da palavra. Às vezes a gente não concorda com o nosso amigo, mas a gente dá a oportunidade dele falar. E esse é o mais importante, é a questão que o Rafinha tentou trazer aqui para a gente esta noite. Muito, muito, muito obrigada, Rafinha. Foi muito, muito bom. E daí, depois você lê os comentários aqui, que tem vários, assim, elogiando a sua explicação, maravilhoso. Diga, Karim.
Eu achei muito interessante o que o Rafa falou, e eu só gostaria de contribuir assim, com uma reflexão que eu fiz agora, enquanto ele explanava, né, o tema dele, que assim, nós somos espíritos, e os espíritos se agrupam por suas afinidades, correto? Né? São espíritos afins que se juntam. E a espiritualidade é tão maravilhosa que ela envia seus emissários para reencarnar em momentos chaves da humanidade, né? Para alavancar aquele grupo de espíritos afins, né? Para levar aquele grupo ao progresso, para levar esclarecimento àquele grupo, com uma doutrina de acordo com que aquele grupo vai conseguir compreender naquela época da humanidade, no nível intelectual que existe, né? É tão maravilhoso isso, por isso que eu acho que a diversidade religiosa é ótima, porque ela contempla todas as diferenças que existem nesse planeta, né? Ela abraça as pessoas, ela dá colo para as pessoas, ela esclarece as pessoas no nível de entendimento de cada indivíduo. Por isso que eu acho maravilhoso a diversidade religiosa. E com certeza todos estão no caminho da evolução, independente do tempo que demore para cada um. Perdão, se eu tivesse que eu acredito ser a maior vantagem de existir essa pluralidade toda, é justamente o fato de que a mensagem chega para cada um como a pessoa está mais apta a recebê-la. E isso permite que as pessoas se aproximem de Deus no seu tempo, no seu ritmo, da forma que lhes é mais pertinente, mais familiar, talvez. Perfeito, meninos, muito bom, Karen, o seu comentário acerca do que Rafinha disse de complemento. E agora eu vou chamar, não menos importante, este amigo que está aqui do meu lado, Vitor Von, que vai falar sobre a indulgência, que eu acho que vai fechar muito bem e complementar esses dois temas grandiosos que os meninos trouxeram aqui para nós. Então, amigo, a palavra está contigo. Muitíssimo obrigado. Boa noite novamente. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. É muito interessante o tema dos meninos, gostei bastante. Sou suspeito para falar do Rafa também, esse amigo de muito tempo aí, aqui no GEO, e a gente adora quando ele dá esse estudo de diversidade religiosa, sempre é muito bom. E esse exemplo da montanha, então, é o favorito. E para fechar a noite de hoje, eu vim trazer sobre a indulgência. Aí a gente pode pensar, gente, mas onde a indulgência encaixaria nesses temas de diversidade religiosa? Tudo a ver. Quando a gente falar o conceito de indulgência, a gente pode encaixar melhor. Mas antes de começar, eu gostaria de localizar onde que está falando sobre a indulgência. A indulgência está falando no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os misericordiosos. Vocês já se perguntaram o que é ter misericórdia? O que é a misericórdia? Porque muitos termos dentro do Espiritismo, às vezes a gente fala, e a gente às vezes não entende o que é. Eu mesmo tenho muita dificuldade de diferenciar o que é benevolência, o que é indulgência. São muitos termos, às vezes, que a gente fica meio perdido, assim, né? Por isso que é interessante a gente sempre estar em constante estudo, né? Para a gente entender e, principalmente, praticar todos esses ensinamentos que estão escritos no Evangelho. Então, o que é ter misericórdia? Misericórdia é a gente ser solidário com relação a alguém, aos problemas de alguém, né? Então, dentro do capítulo 10, né, que é bem-aventurados os misericordiosos, a partir do item 16, vai falar para a gente sobre a indulgência. E antes de falar o que é a indulgência propriamente dita, eu vou colocar aqui a importância dela. Se a gente for na questão 886 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver uma pergunta muito famosa, que é o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Ou seja, o codificador está perguntando assim para os espíritos: olha, espiritualidade, o que é caridade para Jesus? Tem como você ir bater lá na porta de Jesus e falar assim: Jesus, o que é caridade para você? E trazer a resposta para a gente? E os espíritos trouxeram uma resposta. Eles trazem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP espírita que a gente fala, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A gente fala, nossa, mas a indulgência é importante mesmo, né? Caridade, como entendia Jesus, ele põe aqui indulgência. E olha só que interessante. Eu gosto de brincar que, qual que é o slogan do Espiritismo?
Fora da caridade não há salvação. Aquela frase de efeito, assim, do Espiritismo, que todo mundo conhece, né? Fora da caridade não há salvação. E se lá na questão 886 fala que o verdadeiro sentido de caridade é benevolência, indulgência e perdão, vamos fazer uma questão lógica aqui, vamos substituir. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da benevolência, da indulgência e do perdão, não há salvação. A gente fala, nossa, cara, realmente a indulgência é importante. Então eu trouxe esse contexto aqui para a gente tentar prestar mais atenção aqui no que fala da indulgência, né? No item do Evangelho. Lá no item 16, então, vai falar que a indulgência é aquela que não vê o defeito dos outros. E quando vê, procura não comentar. Então, a indulgência é o contrário da maledicência, ou seja, do falar mal. Né? A gente fala, nossa, mas o fulano hoje no trabalho, você não imagina o que aconteceu. Aquele fulano, eu não aguento ele. Quem nunca? Né, gente? Eu também faço isso todo dia. E o pior é que a gente tem o hábito de fazer isso. Né? Então, o que acontece? Lá no Evangelho vai falar o seguinte, né? Que, então, não ver o defeito dos outros e, quando vê, não divulgar. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Ou seja, aqui o Evangelho traz assim, olha, a gente sabe que vocês são imperfeitos, que vocês são imperfeitos, a gente sabe que vocês cometem a maledicência. Respeitem o momento de vocês, é um processo que vocês estão passando, então vocês sentem. Mas, vamos procurar movimentar essa indulgência. Ou seja, quando eu pensar, ou quando eu falar alguma maledicência, por exemplo, nossa, fulano fala muito, meu Deus do céu, eu não aguento essa pessoa. Nossa, mas pelo menos ele está falando, ajudando o próximo. Pelo menos ele pode usar esse dom da fala dele para ajudar outras pessoas. Nossa, mas ciclano só reclama da vida, meu Deus do céu, que pessoa... Não, mas pelo menos é uma pessoa que faz um trabalho social legal, né? Então, é isso que é indulgência, é a gente mudar o ponto de vista, a gente mudar a lente que a gente está observando os outros, né? Então, a gente olha que os outros são imperfeitos, mas que a gente consiga reconhecer que nós também somos imperfeitos, né? É a gente olhar o cisco no olho do outro, mas reconhecer a trave que tem no nosso. Falar assim, nossa, que ciscão que tá no olho do outro. Não, amor, tá com uma trave aqui no meu que eu preciso resolver para ontem, né? Então, a indulgência é mais ou menos assim que funciona. Tem uma mensagem do Emmanuel no livro Joia, capítulo 20, que chama Raio de Sol, que ele vai falar o seguinte, se vocês quiserem aprender sobre a indulgência, observe o sol, observe os raios do sol. A gente fala, nossa, mas o que o raio do sol tem a ver com indulgência? Aí ele continua. Os raios de sol dissipam as trevas noturnas, desce à terra a cada dia, recapitulando 1000 vezes o mesmo ensinamento de serviço e paz. Ou seja, imagina os raios do sol chegando na terra. Chegou hoje de manhã, né? Aí, quando deu lá 5, 6 horas da tarde, o sol se pôs. Aí vai chegar amanhã, qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Infelizmente não, é o desencarne, né? Mas também que o sol vai aparecer amanhã, se Deus quiser, né? Se não mudar um apocalipse, alguma coisa do tipo. O sol, ele repete esse ciclo todos os dias, sem reclamar, sem ver quem ele está iluminando, ele só faz, né? Ele não indaga pelas sombras da furna. Desce contente e feliz a intimidade do precipício com a mesma radiação que nutre fontes e flores. Ou seja, os raios do sol não está escolhendo ali quem que ele vai iluminar, ele não está escolhendo onde ele vai, ele só está indo, né? Aquece o sábio e o ignorante, o santo e o malfeitor, os justos e os injustos, os bons e os maus, com a mesma generosidade, dentro da qual assinala os cimos dos céus. Ou seja, ele vai chegar, né, e vai ter essa utilidade prática que o Sol tem para todos nós, porque se não fosse o Sol não existiria vida, né, aqui na Terra. Ele chega dessa mesma maneira para todos nós, né? Se a nuvem aparecer no meio do caminho dele, o que ele vai fazer? Ele vai mudar de lugar? Ele vai chegar mais para o lado? Não. Simplesmente ele vai esperar a nuvem sair da frente dele para ele continuar brilhando. E às vezes a gente tá até aquele sol rachando aqui, né? Porque aqui em Minas, que nossa senhora, faz um sol às vezes, que nossa senhora. E a gente até agradece a nuvem, né? Mas o raio do sol volta. Se a tempestade agita o firmamento, aguarda pacientemente a recuperação da harmonia e
e volta à missão do amor. Não te esqueças, o mundo jaz repleto de obstáculos na incompreensão, de tormentos do ódio, temporais de lágrimas, provações e infortúnios. Mas recorde que o Cristo é o sol de nossas vidas e, se, para as sendas que te cercam o raio do sol, infatigável no bem, espalhando em tua passagem o júbilo da esperança renascente, o dom imperecível da luz e a graça do perdão. Ou seja, então ele vai falar que esse sol é o Cristo. E não só o Espírito Crístico que veio até a Terra nos ensinar essas lições belíssimas, mas também aquela luz que brilha no nosso coração. É a gente lembrar, recordar que esse Cristo é o sol. E quando a gente começa a lembrar disso a cada dia mais, porque não é do dia para a noite que a gente vai fazer esse sol brilhar no nosso coração, a gente vai se tornando mais indulgente. A gente começa a enxergar o outro num ponto de vista diferente. A gente começa a observar que o outro não é só imperfeição, que ele tem também as suas qualidades, né? Nós sempre falamos tanto de reforma íntima, e é assim. A gente, às vezes, está fazendo a reforma íntima e nem repara que está fazendo, né? Mas ela é um passo de cada vez. É a gente saber reconhecer também que a gente tem, que todos nós possuímos essas imperfeições dentro dos nossos corações, mas que a cada dia a gente pode começar a mudar isso. Porque quando eu percebo a imperfeição no outro, é porque ela existe dentro de mim. Isso é fato, né? Isso é um fato muito grande que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Mas é aos poucos. Então, beleza, já entendemos o que é indulgência, já entendemos que ela é muito importante, já entendemos que o Emmanuel compara ela aqui com um raio de sol, né, que chega a qualquer lugar, independente de onde seja, de qual o serviço dela, né, porque a indulgência não se preocupa com isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando no item da indulgência, tem 3 perguntas, que são o item 19, 20 e 21, que é um bate-bola com o espírito de São Luís, né? Aquele São Luís lá, que aparece sempre na codificação espírita, que tem um papel fundamental. Então imagina só, nossa, São Luís, ajuda a responder aqui, porque a gente está com dúvida. Aí o Kardec já manda, aí vira tipo um livro dos espíritos aqui. Aí fala o seguinte: ô São Luís, mas ó, se ninguém é perfeito, isso é na pergunta lá no item 19, mas se ninguém é perfeito, ninguém tem direito de repreender o outro, né? O que é repreender? Advertir, corrigir? Então, se ninguém é perfeito, eu não posso chamar a atenção do meu próximo. Aí São Luís responde: olha, não é bem assim. Cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com a mais das vezes pelo prazer de difamar. O que São Luís disse assim? Olha, imagina uma relação de pai e filho. Imagina se o pai não tiver uma responsabilidade ali sobre o filho, né? De limitar o filho. Porque o filho foi confiado ao pai, tá sob a tutela do pai, né? Imagina se o filho ele é criado sem limites, né? Sem o pai poder advertir e corrigir. Como que seria essa criação? Né? Porque se a gente for ao pé da letra falando aqui, né, igual Kardec pergunta, se ninguém é perfeito, então se o pai não é perfeito, ele não pode corrigir o filho. Não é assim também não. Né? Ele deve corrigir também, ele deve podar, ainda mais que a gente sabe aquela questão de até os 7 anos ali, o espírito não está totalmente moldado, então os pais têm que podar. Mas tudo depende da nossa intenção. E quem sabe da intenção é a nossa própria consciência. Né? Se a intenção da advertência for feita com um fim útil, né, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. E aqui já não estou falando só de relação pai para filho, mas às vezes um amigo nosso. Então, por exemplo, um amigo meu com atitudes, sei lá, machistas, por exemplo, né, que é uma coisa que é importante ser debatida. Fala, olha, meu caro, não é bem assim que as coisas funcionam, talvez você está olhando de uma forma meio equivocada, né? É ter esses diálogos, né, mas com a intenção justamente de que o outro, que é um fim útil tudo isso, né, para que todos nós cresçamos juntos, igual ele fala aqui, né, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos.
Mas se a intenção é pelo prazer de humilhar, de difamar, né? Se a gente for movido pelo orgulho para chamar essa atenção, aí é maldade. Aí não vale a pena. Né? Então, que a gente reflita sobre o que está motivando a gente a fazer, né? A repreender, a advertir, a corrigir, a dar aquela puxadinha de orelha quando precisa. Advertir, e principalmente advertir o outro, mas olhando a nós mesmos também. Será que eu não estou agindo igual ou até pior do que o outro que eu estou falando? Às vezes eu chamo a atenção da pessoa ali, mas eu estou fazendo coisa até pior. Né? Eu estou fazendo a mesma coisa de forma ainda mais intensa. Né? E aí no item 20, o codificador pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Ou seja, será que eu vou falar, então, será que compensa eu chamar a atenção do outro quando nenhum proveito vai resultar? E aí São Luís responde: tudo depende da intenção. A ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora, mesmo inconveniente, ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Ou seja, quando a gente fala de indulgência, não quer dizer que a gente vai ter uma visão de olhar o belo em tudo, de olhar que tudo é uma beleza, que tudo é good vibes, né? De olhar e falar assim, o mundo é um mundo perfeito. Porque se a gente tiver essa visão, a gente não vai ter um ímpeto de mudança. A gente não vai querer se melhorar para que isso aconteça. Vocês acham que quando Jesus pisou na Terra, né, um Jesus no espírito crístico, será que ele olhava tudo com as mil maravilhas? Tipo assim, a Terra é o paraíso? Não, se fosse, ele nem tinha vindo aqui, né, trazer essas lições que ele nos trouxe. Então, aqui vai falar que essa ilusão de que tudo está tudo bem prejudicaria o progresso, mas que a gente saiba equilibrar essa visão. Nem que tudo é só maldade, nem que tudo é só bondade. Né? É saber reconhecer o que está acontecendo. Porque se a gente vê só o bem, perde a oportunidade da observância e do aprendizado. Né? Tem uma questão lá no livro Consolador do Emmanuel, que é a questão 63, que eles questionam assim para Emmanuel: Emmanuel, mas Cristo falou para não julgar. Mas como que a gente pode discernir o bem e o mal sem julgamento? Aí o Emmanuel responde: olha, discernir é uma coisa, julgar é outra. É necessário que a gente saiba discernir o que é bom e o que é mal no mundo, né? O que é bem, o que é o bem e o que é o mal. Mas não precisa a gente julgar para a gente fazer esse discernimento, para a gente fazer essa diferenciação. É sempre uma grande distância. O ato de julgar, né, traz consequências. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído a todos os espíritos, ou seja, só Deus pode julgar. Mas, né, nós podemos e devemos discernir o que é bem, o que é o bem e o que é o mal, para a gente mesmo não cometer, não repetir esses padrões do mal, né? Então, um exercício para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. É um treino, né? É um hábito que a gente vai criando. Igual a gente comentou anteriormente, é procurar ver os pontos positivos da pessoa, né? Então, eu, por exemplo, que tenho dificuldade com algumas pessoas, eu procuro ter uma visão, por mais difícil que seja para mim, de que ela tem as suas características boas, que ela tem as suas qualidades envolvidas ali, que eu posso também me inspirar para que eu desenvolva. Isso também é indulgência. Né? Indulgência, a gente vai praticando no nosso dia a dia. E para finalizar, a última questão, que é no item 21. Então, Kardec pergunta para São Luís: haverá casos em que se convenha que se desvende o mal de outrem? Porque até agora a indulgência falou assim: olha, eu vejo o mal de outro, e aí vou ficar aqui de boa, né? Eu não vou sair espalhando para as outras pessoas. Se precisar puxar a orelha, eu vou puxar a orelha dele, mas com intenção boa. Mas tem algum caso em que convém que se desvende o mal de outro, ou seja, que eu, dê um jeito no mal da pessoa? Tipo assim, que ela vai fazer alguma coisa muito séria, e eu sei que ela vai fazer, será que eu não posso procurar ajuda? São Luís responde muito claro: é muito delicada essa questão para resolvê-la. Se São Luís acha complicado, quem somos nós, né?
Necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Ou seja, se aquele mal da pessoa, né, fizer mal só para ela ali naquele momento, ela mesmo, com a própria consciência, com a própria evolução, ela vai reconhecer aquele erro, ela vai mudar as atitudes. Mas, porém, entretanto, todavia, se aquele mal pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender a preferência ao interesse do maior número. Um exemplo aqui muito esdrúxulo, mas eu sei que um homem tá com uma bomba e vai explodir tudo. Né? Eu sei que um homem lá que vai explodir tudo. E aí eu vou ficar de boa. Não, ele vai fazer o mal ali, eu vou fazer vista grossa. Vou deixar um punhado de gente ali se ferir. Isso é justo? Né? A Carinha até me lembrou aqui no nosso privado aqui, o exemplo da corrupção. Né? Estou olhando ali um ato corrupto, onde várias e várias pessoas estão sendo prejudicadas com aquilo. Né? O que será que eu posso fazer? Então, se esse prejuízo for a outras pessoas, que eu, então, reflita em alguma forma de tentar ajudar ali a resolver a situação. E eu quero trazer um ponto aqui importantíssimo em cima disso, que eu estava refletindo quando eu estava lendo essa passagem. Infelizmente, com a pandemia, com essa questão da gente ficar mais em casa, os números de violência doméstica, de abuso sexual, de pedofilia cresceram de uma maneira astronômica, né? E a gente, é uma coisa muito difícil da gente ver, de ver na televisão que isso acontece, de ver os relatos, mas a realidade é uma coisa importante de ser comentada e falada, né? São casos, então, que se a gente tiver a oportunidade de intervir, a gente deve, né? Infelizmente, a gente vê aí a questão do feminicídio, né? Várias mulheres sendo assassinadas, e isso é uma coisa muito, muito, muito triste. Muito triste. E aí, às vezes, a gente vem naquela ideia de, briga de marido e mulher não se mete a colher. Tomemos muito cuidado com isso. É claro que não é chegar lá e fazendo uma besteira muito grande, mas procurar órgãos responsáveis, procurar ajuda para intervir naquela situação. Então, é exatamente a visão que eu tenho nesse item que São Luís fala aqui. Então, se aquele mal causar prejuízo a terceiros, colocar a vida do outro em risco, que a gente intervenha de alguma maneira, que a gente faça uma oração, peça inspiração à espiritualidade, para que a gente consiga intervir de uma maneira suave, né, de uma maneira ok. Né? Então, que a gente possa refletir sobre a indulgência, que é uma qualidade muito importante da gente carregar no nosso coração. Né? Ela é a base da nossa salvação, como diz aqui, fora da caridade não há salvação. Então, fora da benevolência, fora da indulgência e fora do perdão não há salvação. Mas lembrar que a gente não vai desenvolvê-la do dia para a noite. É nos exercícios, é aos poucos. É desmanchando pouco a pouco a nossa maledicência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para ir fortalecendo no nosso coração essas qualidades, para a gente olhar com um ponto de vista diferente o meu próximo e nós mesmos. Porque a gente está caminhando aí para um mundo, a gente está na transição planetária, a gente está indo para um mundo de regeneração, né? E um dia, esse planeta vai ser um planeta feliz. Se Deus quiser, é o destino de todos os planetas da criação divina. E quando isso chegar, a gente vai olhar para trás e a gente vai ser muito grato, né, a Deus por essa condição, por essa oportunidade de evolução que a gente está tendo aqui agora. Mas até lá que a gente possa ir desenvolvendo essas qualidades e lembrando sempre que por mais difícil que esteja, eu estou falando isso para mim no dia de hoje, que por mais difícil que tudo esteja, que Deus sempre está com a gente, que a espiritualidade é amiga, que Jesus sempre está no leme, nos abençoando e nos iluminando, porque Ele conhece o íntimo coração de cada um de nós. Então, que Ele possa continuar conosco hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Amigo, muito, muito obrigada. Você sempre trazendo reflexões
Parece que a gente precisa ouvir, né? Aquelas coisinhas, tudo que vocês falaram parece que a gente precisa ouvir. Eu acho que o mais importante da indulgência que você trouxe é da forma como a gente pode começar a lidar com as diferenças do outro. E de fazer esse exercício mesmo, o que a pessoa tem de bom? Né? Vamos esquecer um pouco dos problemas que a gente já tem demais e vamos começar no que é bom no outro. A gente é imperfeito. Eu sou imperfeita. Eu tô longe de ser uma pessoa boa, né? A gente também tem que pensar, putz, o que o outro também pensa de mim, né? Imagina, a forma como a gente lida com o próximo também volta, de certa forma, para nós, né? Então, acho que esse exercício também é importante. O outro também tem dificuldades de lidar com as nossas más inclinações. Então, vamos fazer essa análise que o Von trouxe, que eu acho que é importante a gente começar a olhar mais para os pontos positivos e que aquela pessoa está melhorando nos pontos que não são tão positivos assim. É um processo, estamos aqui para evoluir, como os meninos colocaram muito bem. Somos todos irmãos, certo? Então é isso, muito, muito bom, amigo. E ó, a Bia comentou, fora da indulgência não há salvação, é meu mantra, como você colocou no finalzinho agora também. É isso, ó, a Mariângela também, às vezes falo mal, mas é da boca pra fora. Ai, Deus perdoa, né? Deus perdoa, mas a gente tem que fazer o nosso papel também, né, Mariângela? É difícil, eu também faço isso, mas a gente tá caminhando, vamos tentando, é um hábito, como o Von também trouxe, até anotei aqui, é um treino, é um hábito, é todo dia, não é fácil, mas a gente consegue. Olha lá, gosto muito desse tema indulgência, tipo o defeito que você vê no próximo. Ai, gratidão, Vitor, acho que ela mandou um beijinho aí para você, ela adorou o tema. Edu também, dos elementos que caracterizam a caridade para o espiritismo, a indulgência parece o mais simples, não acham? Mas é provavelmente onde acumulamos mais insucessos. Perfeito, perfeito. E olha lá, Edu também, ó, bem destacado, Vitor, até porque se é indulgência para as imperfeições, precisamos identificar e reconhecer que há imperfeições. Tratar o outro imperfeito como gostamos de ser tratados é a chave. Resumiu tudo aqui que você disse. Maravilhoso, Edu. Muitos comentários, gente. Marco Antônio trouxe aqui. Vitor, o exercício do discernimento e bom senso ao ter indulgência para com os erros do próximo tem relação direta com a análise da consciência de cada um para si mesmo? Estou correto na reflexão? E aí? Bom. Marco Antônio, exatamente isso. Exatamente, né? O que acontece? A nossa consciência que vai pesar, né? Ou ficar mais leve, dependendo da intenção que a gente tem ali com essa questão no exercício de discernimento, né? Que a gente consegue... Calma, deixa eu voltar à resposta, vamos lá. Mas é o seguinte... Essa análise da nossa consciência é de extrema importância para que a gente saiba fazer um discernimento e ter bom senso da situação, para saber quando ser indulgente, né? E é engraçado quando a gente fala, é interessante, sobre a indulgência, sobre a consciência, né? Que é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, mas que tem uma hora que vai ficar no automático. Que a gente vai ser indulgente, a gente não vai nem perceber. Que a gente vai ser benevolente, a gente não vai nem perceber. Que a gente não vai nem precisar perdoar mais a ofensa do próximo, porque nem me ofendeu, né? Então, esse exercício do discernimento e do bom senso está totalmente ligada com essa nossa análise de consciência, porque é olhando a nossa consciência, fazendo essa reforma íntima, que a gente vai conseguir, então, ser mais indulgente. Então, tem tudo a ver, Marco Antônio, tá certinho o fio da meada. Muito bom, Vi, maravilhoso. Olha lá, a Bia, é aquela parada de ver apenas os recortes da vida alheia e achar que a gente vê o todo, né? Justamente, eu e Bia estávamos conversando sobre esse assunto do pedacinho que a gente vê, né? Cada um tem sua experiência. Eu não tô 24 horas com o Von, eu não tô convivendo 24 horas com o Rafa, não tô convivendo com a Karine 24 horas. Então, nem vocês comigo.
Então, é importante a gente também ter essa noção, essa consciência no momento de praticar a indulgência também. Muito obrigada, Bia, por seu comentário. Pessoal, foi maravilhoso. Estamos chegando ao fim de mais um home office. Diga aqui. Juro que é rapidinho. Se vocês me permitem, vou fazer um merchan rápido aqui, ó. Não é para me exaltar, gente, mas o Mundo Jovem Espírita. Gente, depois entrem no canal da Laura do Mundo Jovem Espírita, que hoje ela começou um programa muito, muito, muito legal para falar um pouquinho do Hackathon, que é um evento que vai acontecer domingo agora, que é esse que está aqui na arte em volta de nós. E foi muito legal o programa, gente. Ela faz sempre vídeos, muitos vídeos incríveis, né? Então, sigam lá o canal e acompanhem, porque é muito massa. É isso. Arrasou, belíssimo merchan, mandou bem. E eu vou aproveitar rapidinho, antes de vocês já irem pensando aí em considerações finais, para dar uma última palavra aqui para quem está nos assistindo, eu quero aproveitar esse comentário da Joeli, mais lives. Joeli, dia 27 de setembro, anota na agenda, começa às 10 horas da manhã, né, amigo? É isso, né? 10 horas da manhã, dia 27, domingão aí, ó, já tá chegando, hoje é quinta-feira, amanhã sextou, domingo tá logo aí, com um monte de convidado especial para falar sobre áreas dentro do Centro Espírita e de como a gente vai viver depois dessa pandemia, de como a gente pode melhorar as áreas dentro do nosso Centro Espírita. Enfim, temos convidados maravilhosos, acho que vai surgir muita coisa importante daí. E é isso, fiquem ligados aí no final da nossa live, porque vai ter a vinheta com todos os participantes, os horários, e se vocês quiserem saber mais do nosso cronograma, tem aí, acesse, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que se eu tirar ela vai sumir, ó, mas tem aí nesse rodapézinho, ó, jovensespiritas.com.br. Fale, amigo, diga. Uma sugestão muito rápida, desculpa, mas aproveita que você vai passar a vinheta depois, passa agora já, porque você acabou de falar do Hackathon, já passa agora, que todo mundo tá aqui vendo, vai ver sobre o evento. Então é isso, eu acho que agora é o momento de passar a vinheta. Aí é o momento de passar a vinheta. Então fiquem aí, vão pensando, meninos, nas considerações finais, vou passar a vinheta e a gente já volta. Ai, meu Deus do céu. O Vitor, ele joga bomba assim, meu Deus, deixa eu pegar aqui a vinheta. Maravilhoso. Muito bom. Amigo, muito obrigada por ficar nos bastidores ajudando aqui. E, gente, considerações finais agora, real oficial, que já passamos a programação do dia 27 de setembro. Eu vou começar por ela, que iniciou a fala da noite. Karim, considerações finais. Ai, gostaria de agradecer de novo, adoro conversar com vocês, adoro estar aqui com todo mundo, poder compartilhar conhecimento, e eu queria aproveitar a oportunidade para falar para o pessoal acessar aqui, ó, Revele App. A Revele é um clube espírita, a gente tem uma plataforma de streaming com filmes, séries e documentários espíritas e espiritualistas, e a gente também tem a Revele Box também, que é uma box onde as pessoas assinam, né, o plano e recebem em casa todo mês uma caixinha com livros, com DVDs, com produtinhos espíritas, mimos, né, muito bacana aí para os jovens, para presentear as pessoas, né, normalmente, assim, a gente não sabe, né, com que presentear. Então, aproveitem lá, entrem no site revele.com.br, deem uma olhadinha e sigam a gente aqui no Instagram. Beijo, obrigada! Maravilhosa, muito obrigada, Karim. Então, não esqueçam,
revele.com.br, é isso, né? Falei certo. Maravilhoso. E agora vou passar para ele que está aqui embaixo. Rafinha, considerações finais. Amigo querido, estou muito feliz que você está aqui. Eu também estou muito feliz, Julinha. De novo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É ótimo estar aqui. Agradeço também pela paciência. Eu sei que eu me empolgo na fala às vezes. Fico feliz de poder estar aqui com vocês. Espero poder estar mais vezes. E um grande abraço para todo mundo. Eu vi algumas notificações familiares aqui fazendo comentários. Queria agradecer também a minha família. E é isso. Um grande abraço para todos. Eu não sei quem são os seus familiares e qual deles estava aqui comentando, mas eu já deixo aqui um beijo para a família do Rafinha. Obrigada por estarem aqui assistindo a gente e, claro, por prestigiarem esse serzinho de luz que é o Rafa, que eu tive o prazer e a honra de ficar amiga neste momento de pandemia, de quarentena. E agora eu vou chamar ele aqui do meu lado. Vitor Von, considerações finais. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos os telespectadores da Rede Amiga Espírita. Muitíssimo obrigado ao Rafa, a Karim, a Ju pela ótima apresentação, aos meninos por terem trago assuntos tão interessantes, tão pertinentes para a gente refletir na noite de hoje. E que a gente consiga carregar esses ensinamentos do Cristo, respeitar mais as diversidades religiosas, entender que todas têm que acrescentar, né, em nossas vivências, em nossos aprendizados, e que a gente possa ser pessoas, seres cada vez mais indulgentes, né, que a gente possa fazer esses exercícios mesmo para a nossa evolução moral e intelectual também. Muitíssimo obrigado a todos, que possamos ter uma boa noite. Muito bom, Vi. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a essa noite, aos aprendizados, aos conhecimentos, ao meu caderninho estar aqui cheinho de anotações. É sempre um prazer conhecer a vida com vocês. E, claro, agradecer também a vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que encheram aí os comentários de muito conhecimento, de muito aprendizado. E é isso, acho que eu só tenho a agradecer mais uma vez. E partindo já nesse momento de gratidão, desse momento de gratiluz, vamos para a nossa prece. Então, eu vou convidar a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhinhos, a acalmar o coração, a serenar a mente, que tem passado por bastante turbulência, que nós ainda, nesse estágio evolutivo, a gente ainda tem muito a aprender, a gente ainda fica muito ansioso, a gente ainda tem muita insegurança, muitas incertezas, mas que nesse momento aqui, unidos em laços de amor, ainda que distantes, sentimos um tocando o outro, dando as mãos, unindo aí num abraço fraterno, um abraço quentinho, que vai nos levando até Deus, até Jesus, até os nossos mentores individuais, até os nossos ancestrais, a espiritualidade amiga, aos mentores também que acompanham esse trabalho do Home Office Espírita, que estão aqui conosco, sempre nos auxiliando, nos protegendo, nos inspirando principalmente. A gente agradece imensamente mais uma oportunidade de estarmos aqui, de estarmos conhecendo, de estarmos tentando aí aplicar um pouquinho a cada dia, cada uma dessas lições que nos foram colocadas, para que possamos compreender a diversidade religiosa como tamanha importância das diferentes visões, opiniões, das diferentes crenças que uma soma na outra, que a gente lembre sempre que somos irmãos uns dos outros e que no momento do desencarne estaremos todos reunidos em felicidade para poder continuar na nossa jornada evolutiva e que acima de tudo possamos colocar em prática a indulgência,
que possamos olhar com o nosso próximo da forma como gostaríamos de ser olhados. Então a gente agradece mais uma vez esse momento, esse calor que se faz presente, esse aconchego, e que possamos agora, na hora do nosso sono, nos encontrarmos novamente para continuarmos essa reunião que foi tão gostosa, que foi tão proveitosa. Então a gente agradece mais uma vez e é isso, que assim seja. Muito bom, gente, muito obrigada mais uma vez, muito boa noite para você que está do lado daí. E amanhã tem mais, amanhã sextou e temos convidados muito, muito especiais. Locutor Espírita estará aqui, menino Vitor Hugo estará aqui também, companheirinho aqui dos meninos de Geu. Quem mais? Diego do Espirituosos também estará aqui, olha que massa. E André Pádua na condução, espiritista nerd. Maravilhoso. Então é isso, gente. Quintou. Não se esqueçam, domingo, dia 27, vai rolar a vinheta aí agora de novo no final. Mas não se esqueçam, dia 27 tem um evento aí maravilhoso que todos aqui estamos preparando com muito, muito, muito amor. Tá bom? Então é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. E até já já lá no plano espiritual. Beijo!